estudar O Caraíba, uma história do pré-Brasil, Daniel Munduruku. É muito legal, é com muita satisfação que eu faço esse vídeo, né? Daniel, uma obra do Daniel Munduruku. Demorou até para fazer no canal, né? Esse tão importante escritor da nossa literatura e um escritor de literatura indígena, tá? Literatura realmente indígena. O que é a literatura indígena? É a literatura escrita no Brasil por escritores, né, indígenas, ou seja, que nasceram dos povos indígenas. É muito diferente lá da literatura indigenista, que é aquela literatura, né, feita lá no período romântico por autores como José de Alencar, por exemplo, que é uma literatura que eu não gosto, né? Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu não gosto do José de Alencar, tá? Gonçalves Dias, quando vem para essa parte, né, mais de literatura indigenista, aí eu gosto menos ainda, tá? Tenho vídeos aqui, inclusive, falando sobre José de Alencar, né? Que é uma figura, assim, que, da literatura que eu não aprecio, tá? A apresentação desse livro, né, o Daniel Munduruku, ele já nos deixa claro que esta é uma obra de ficção, tá? Que não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido. Então ele fala que ele vai narrar acontecimentos anteriores à chegada dos portugueses em terras brasileiras. Tá? E aí ele vai falar sobre, né, inscrições em cavernas que aparecem aqui no romance. Tá? E ele vai falar também nessa apresentação, né, que o que nós temos de relato foi o que os europeus escreveram e não o que os povos indígenas escreveram. Então nós estamos acostumados a ver um lado apenas. Logo no capítulo 1 nós temos a profecia. Nós temos um personagem aqui muito importante que é o Caraíba. Então vamos lá. Então pensemos lá. O título é O Caraíba. Então vamos falar já desse Caraíba já de início aqui. Quem é esse Caraíba? O Caraíba, eu lembro muito bem de quando eu assisti a minissérie A Muralha, lá acho que no ano 2000, tá? Faz 23 anos. Tá? E tinha a presença de um Caraíba. E esse Caraíba, ele caminhava, né, de aldeia em aldeia, e ele chegava, ele anunciava, ele era um cara muito respeitado. Quando ele chegava, né, as pessoas paravam o que estavam fazendo, varriam o caminho, limpavam o caminho para ele entrar. E o Caraíba era respeitado, inclusive, pelos brancos, né, ali nessa minissérie A Muralha. Na verdade é um livro, né, que foi transformado em minissérie. E esse Caraíba ele era muito respeitado já ali, tá? Inclusive pelos brancos. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa que ele tinha muito conhecimento de medicinais, muito conhecimento sobre previsões que ele fazia, né? Ele fazia realmente a tribo parar para pensar, não, isso aqui não é correto, nós vamos refazer isso, não vamos fazer mais, tá? Então, esse cara é uma pessoa muito respeitada que era comum, tá, entre os povos indígenas ter um Caraíba que ele circulava, ele ficava andando, ele conhecia várias aldeias e ele era respeitado em todas elas. E esse Caraíba ele faz uma profecia, né? O livro começa assim: uma calamidade, chuvas para uns, seca para outros, cairá sobre nós e nada poderemos fazer para nos proteger dela, a não ser cantar e dançar, para acalmar a fúria dos deuses criadores e esperar que nasça o filho que irá unir nossos povos contra os irmãos fantasmas. Então o Caraíba já faz a profecia, né, que vai ter uma criança que vai nascer, que vai unir os povos indígenas contra um adversário maior, tá? Que são os irmãos fantasmas, né? Os devoradores de alma que vão aparecer mais à frente. E essa profecia do Caraíba, né? Ela dizia que um rapaz e uma moça de tribos diferentes iriam se unir, tá? E aí gerariam um filho, e esse filho seria o que iria liderar a luta contra esses povos devoradores de alma. E aí nós ficamos com isso na cabeça,
quem vai ser essa mulher e quem vai ser esse homem, né? Que vão ali se unir. Tá? Em seguida, o livro começa a contar a história do Perna Solta. O Perna Solta, então, era um cara que ele tinha um defeito nas pernas, né? As pernas dele eram muito finas, então ele não servia para ser guerreiro. Ele foi criado ali meio afastado, as mulheres não queriam saber dele porque ele não iria ser um guerreiro. Só que ele corria muito rápido, então ele se torna um mensageiro. Ele ia de uma aldeia a outra, né? Passando mensagens, levando mensagens, trazendo mensagens. E os povos indígenas no Brasil naquela época, eles muitas vezes eles guerreavam, eles não viviam o tempo todo em paz. Então a guerra era algo muito comum para eles, era da cultura dos povos indígenas. Tá? Então nós estamos falando aqui de povos neste livro. Alguém me desculpa, tá? Se eu usar algum termo incorreto, me corrijam aí nos comentários, tá? Por mais que eu não sou indígena, né? Eu sou um não indígena, então eu posso cometer esse deslize e eu estou sempre pronto a aprender. Tá? Então, se eu usar um termo errado aqui, me corrijam, por favor. Tá? Estamos sempre aprendendo. Tá? Então, vai falar sobre povos aqui de matriz. Posso usar a palavra matriz? De matriz, era essa palavra que eu estava em dúvida se eu posso usar ou não. Vou usar, se estiver correto, me corrijam. Povos de matriz tupi. Então eles seguiam a linhagem tupi. São os tupiniquins e os tupinambás. Tá? Então o livro vai falar basicamente sobre esses dois povos. Tá? Esses dois povos mesmo. Tá? Esses dois povos. Acho que a melhor palavra é povos. Tá? Onde eu parei mesmo? Deu um branco aqui. Vamos lá. Falando do Perna Solta, né? Então o Perna Solta ele corria, né? E as mulheres, ele tinha essa rapidez e ele levava essas mensagens. Perna Solta acaba sendo ali, nenhuma mulher, né, queria, porque as mulheres preferiam os guerreiros fortes. Tá? E você sabe também que é um costume de alguns povos indígenas no passado, né? Essas pessoas que nasciam com algumas, não são todos, tá pessoal? Alguns com alguma não sãos, eles eram deixados para morrer. O Perna Solta não foi. Então o Perna Solta, ele tinha esse problema, mas ele segue ali. Inclusive o cacique, o Perna Solta, né? Ele era bem visto pelo cacique, tá? Por ter essa rapidez. E aí o Perna Solta, ele conhece uma moça chamada Maraí. Isso, era a Maraí, tá? E eles começam a namorar e a Maraí se apaixona por ele. Então, nesse livro, além do Caraíba e dos caciques, nós vamos ter 4 jovens que são, tá? 4 jovens aqui que são os principais. O Perna Solta, que eu já falei para vocês, tá? A Maraí, que é uma jovem que está lá na aldeia deles, mas ela não pertence àquela aldeia, tá? Ela é de outra etnia. Posso usar a palavra etnia? Sim. Ela é de outra etnia, tá? E aí nós temos a Potira, tá? Que é a filha do cacique Tupiniquim, tá? Então de um outro povo, tá? Eles são tupinambás. A Potira, filha do cacique Tupinambá, não, Tupiniquim, desculpa, Tupiniquim. E o Periantã, que é o filho do cacique Tupinambá. Tá? E aí vocês começam a pensar, vamos lá, a Maraí é estrangeira, digamos assim, não pertence àquela aldeia, é de um outro povo, tá? Então, esse filho pode ser o filho dela com Perna Solta, ou da Potira com o Periantã, que também são ali de povos rivais. Eu estava falando anteriormente, e eu parei para falar nisso, né? Que eles viviam em guerra. A guerra era algo comum entre eles. Era uma necessidade, eles guerreavam. E aí vem a questão da antropofagia, tá? Muitos deles se alimentavam daquela carne, tá? Como o ter o conhecimento, né? Se alimentar de algum guerreiro do outro povo para adquirir aquele conhecimento. Vamos, Lili, colabora aí, para de latir um pouquinho, vai? Vou tentar continuar aqui se a Lili deixar. Tá, gente?
Então o Caraíba ele vai passando, né, nessas aldeias e ele vai falando sobre isso. E eles ficam preocupados. Quem é aquele povo devorador de almas? Eles ficam assustados, né? O povo fica todo assustado. O cacique ali da tribo dos Tupinambás, o pai do Periantã, ele então decide deixar a aldeia. E ele parte. E o pai da Potira, que é o cacique Tupiniquim, ele está planejando atacar a aldeia Tupinambá. E a Potira, filha dele, está ali pronta, né? Potira é uma moça que ela não aceita aquela condição de mulher que tem que cuidar da casa. Ela quer ser guerreira, ela quer partir também para a luta. Eu tive que fazer uma pausa aqui por causa da Lili, tá? Então vamos seguir em frente agora, senão o áudio vai ficar ruim para vocês. Estava falando da Potira. Então Potira não aceitava aquela condição de mulher, tá? De ficar cuidando da casa, ela queria ser uma guerreira e ela demonstra ser uma grande guerreira ali, né, desde o início. Só que o cacique ele conversa com Yara, né? E nas conversas com Yara, Yara fala: "Não, ela vai para a guerra. Deixa ela ir para a guerra. Lá na guerra, ela vai conhecer o marido dela e é importante que ela conheça." Então verifiquem, as histórias começam a bater ali, a profecia, né? Que ela vai conhecer alguém. Nesse momento nós já achamos, opa, é a Potira, não é a Maraí que vai dar aquela, né? A nova prole ali. Tá? Então ele está preparando o ataque, né? O pai da Potira está preparando o ataque aos Tupinambás. Só que o cacique Tupiniquim, ele sai, né, o pai do Periantã, ele sai antes. E eles abandonam a aldeia deles e só ficam ali alguns idosos que resolvem morrer no local, né, pelo apego. E de repente o próprio povo dele, né, fica meio em dúvida, mas por que nós vamos sair? E eles saem. Não, ao mesmo tempo, o cacique lá da aldeia do Perna Solta manda o Perna Solta chegar lá na aldeia, né, do pai eu não lembro o nome agora. Do pai, acho que é Anhangá, se não me engano. Anhangá, do pai do Periantã. E ele chega lá, né, no caminho ele ainda, né, fica com medo ali porque ele vê algumas pessoas, mas ele chega lá e só encontra uma velha. E ele fica sabendo que todos partiram. Nisso ele volta, ele sai de lá e volta para casa. Só que o pessoal lá do povo do Pinambá, lá da aldeia do Periantã, eles, no meio do caminho, eles resolvem, por causa da profecia do Caraíba, eles resolvem atacar a aldeia do Perna Solta. E aí porque o alvo é a Maraí, é aquela estrangeira, eles sabem que ela não é daquele povo, então eles vão seguir aquela tradição para casar a Maraí com o filho do cacique, com o Periantã, para seguir a tradição do Caraíba, o que o Caraíba tinha falado, tinha profetizado. O Perna Solta está voltando para casa, né? Ele é rápido, ele está voltando para casa. Quando ele chega, a Maraí foi levada, ele se desespera e ele vai atrás da Maraí e sai atrás ali, né, do povo, né? E o curioso é que eles eram aldeias amigas, né? A do Periantã, tá? E a do Perna Solta eram amigas, não tinham rivalidade, tá? Eles jamais esperariam de um ataque deles ali. O chefe Tupiniquim, tá? O cacique Tupiniquim vai, né, com a Potira, vão atacar e não encontram ninguém. E aí tem a parte que eu falei que eles encontram, né, desenhos na caverna, e eles têm a história como se fosse a história da Potira contada ali, tá? Em desenhos, tá? Numa caverna lá. Eles ficam encantados com aquilo. E eles partem então atrás desse povo, tá? Para guerrear. Os três povos se encontram, o Caraíba também chega, né? Na verdade o Caraíba chega antes, quando o cacique está lá com a Potira, o Caraíba chega e fala também da profecia. E aí esses três povos se encontram ali numa clareira e o Caraíba pede a palavra e o Caraíba fala que ele percebe que ele se enganou na profecia. Ele achava, né, e ele tinha até contado para o cacique Tupiniquim lá, Tupinambá,
que a Maraí era essa mulher que seria a mãe da geração que iria lutar contra esse povo devorador de almas, né? Que iria unir os povos indígenas. E eles se reúnem, tá? A Maraí volta para o Perna Solta e o Periantã, então, aceita, né, a Potira gosta dele e os quatro se casam. Tá? Então, o final do livro vai ser esse. Eu estou resumindo bastante aqui, tá, gente? É uma leitura muito importante. É legal que vocês leiam o livro. Tá? Eu estou aqui, né, facilitando a vida de vocês para vocês compreenderem bem o livro. Algo a se observar aí muito importante, tá, nesse livro. O que é muito importante? Percebemos ali que na aldeia, né, lá dos Tupinambás, nós temos não da aldeia do Perna Solta, tá, e da Maraí, nós temos duas pessoas que vão seguir à frente, que são pessoas que elas seriam renegadas, tá? A estrangeira, que é a Maraí, que não é daquele povo, que ela vivia sonhando ainda com o povo dela voltar lá para resgatá-la, e o Perna Solta, que é um rapaz que ele era desprezado ali pelos demais. Tá? E da outra aldeia eram guerreiros que o filho lá do chefe Tupinambá, né, do cacique Tupinambá, desculpa se eu chamei de chefe, tá, do cacique Tupinambá, ele também era estrangeiro. Né, e a Potira que quebrava também essa linha, né, que era uma mulher assim, à frente da sua época, que não queria seguir as tradições. Tá? Então nós temos 4 jovens aí que não eram os padrões. Tá? Então, eles acabam se casando, né, Perna Solta e Maraí, e Periantã e Potira. Perna Solta e Maraí tiveram 2 casais de filhos, tá? Potira teve 6 meninos e 2 meninas, e eles vão morar todos lá na aldeia que agora é comandada pelo Perna Solta. A Perna Solta vira o cacique, né? Ele se torna uma grande liderança e vira o cacique. Tá? Aí o filho mais velho de Potira e Periantã é Cunhambebe. Cunhambebe, gente, ele é muito importante porque ele é um personagem real que existiu, tá, na história do Brasil. E eu vou ler aqui o final do livro para vocês. Um dia, Cunhambebe andava pelas margens do Paranã coletando conchas quando lhe chamou a atenção um cisco branco que surfava sobre as águas salgadas. O jovem se assustou com aquela visão e saiu correndo, largando o fruto de seu trabalho no chão. Sua gritaria chamou a atenção de todas as pessoas da aldeia que se reuniram para ouvir o que o escolhido tinha para dizer. Então o escolhido era o Cunhambebe. Sem fôlego devido à sua forte correria, o garoto respirou fundo e anunciou: os fantasmas estão chegando, os fantasmas estão chegando. E é aí que termina, tá? Que termina a nossa história, com os fantasmas chegando, os europeus chegando, e aí a paz indígena, né, ela acaba de vez. Precisamos falar um pouquinho aqui sobre a Confederação dos Tamoios. Tá? Então essa Confederação dos Tamoios foi a união. Pessoal, a partir de agora o que eu falo é real, tá? É história, não é mais ficção. Paramos lá na ficção, tá? Claro que o Daniel Munduruku, ele mistura um pouquinho aqui a realidade com a ficção, ele faz isso aqui, tá? A partir do Cunhambebe, tá? E houve essa Confederação dos Tamoios, que foram os indígenas se uniram, tá? Contra os portugueses, porque não queriam aceitar a escravização. Dois indígenas foram os líderes, né? Aimberê e Canhambebe. O Canhambebe, né, da nação Tupinambá, tá? Eles se uniram contra os colonizadores portugueses e, é claro, né, acabaram mortos ali pelos portugueses. Né? Tem um quadro muito conhecido, eu não lembro o autor agora, Rodrigo... eu não vou lembrar. Rodolfo Amoedo, que é o último tamoio, tá? Que o indígena está deitado na praia, está, né, numa situação assim já de morte, morrendo. Tá?
Então, o livro termina assim, né? Muito triste com a chegada dos portugueses. E, gente, eu fico sem palavras, tá? Realmente eu não consigo encontrar palavras pro que nós fizemos com os indígenas nesse país, né? Nós brancos. Mudamos a cultura deles, né? Hoje eles têm culturas, hoje eles acabaram, né, adquiriram muito da nossa tradição, né, que se misturou, que hoje eles também não conseguem tirar essa cultura, né? Já faz parte deles, né? O nome Tamoio, tá? Vem de Tamia, né? Ou Tamuia, algo mais ou menos assim, significa avô, né? Antepassados. Tamoio é o nome da rodovia, né? A rodovia dos Tamoios, que tem ali, né? Próximo ao Vale do Paraíba, ali, o Vale do Paraíba e o litoral, né? Norte de São Paulo. Foi dada essa rodovia devido ali. Se eu não me engano, o Canhambebe era da região de onde hoje é Ubatuba. Tá? Então, bem na região norte ali. E esses indígenas, eles se uniram desde ali da região de Caraguatatuba, Ubatuba, até a região ali de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, fizeram essa confederação, né? Chamou-se Confederação dos Tamoios, para lutar contra os brancos que estavam querendo escravizar os indígenas. Tá? Eu tô pensando aqui se foi ou não foi, né? Saíram derrotados porque morreram, mas essa luta foi muito importante. Os indígenas, na grande maioria, não aceitaram essa escravização, tá, por parte dos brancos. Eles lutaram muito contra os brancos. Esqueci de falar, né? E para essa luta eles se uniram com os franceses contra os portugueses. Tá? Mas, gente, isso aqui eu tô falando depois, tá? Na obra, no livro, não está isso, é apenas um complemento, tá? Então, obra maravilhosa, tá? Da literatura indígena, Daniel Munduruku. Peço desculpa aí por não ter feito uma obra sua anteriormente, tá? Você que é excepcional aí, tem uma grande importância para a literatura brasileira. Não só para a literatura indígena, mas para a literatura brasileira como um todo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!